Vamos encarar a fria realidade dos fatos. A Copa do Mundo de 2026 está batendo na nossa porta e grande parte da imprensa e da torcida ainda trata esse Mundial apenas como um documentário, uma despedida do Neymar, o The Last Dance do nosso camisa 10. Mas quer saber uma verdade desconfortável de ser dita em voz alta? O destino do Hexa não está mais nos pés de quem está se despedindo. O destino do Hexa está sobre os ombros de dois nomes, Vinícius Júnior e Rafinha. A blindagem acabou. Aquela velha desculpa confortável de que a seleção acabou caindo porque o Neymar estava sobrecarregado não cola mais. A pressão mudou de endereço e a pergunta de $1 milhão é: será que esses dois irão suportar o rojão quando a camisa pesar de verdade, ou eles vão continuar sendo aqueles jogadores brilhantes na Europa e jogadores comuns na seleção? É indiscutível de que o Neymar é o melhor jogador brasileiro dos últimos 20 anos. Ele vai para a sua quarta e última Copa com um peso completamente diferente. Ele não tem mais aquela explosão física do passado. Não tem aquele drible desconcertante que carregava 3 marcadores em velocidade. Mas isso não significa que ele seja a nossa fragilidade. Pelo contrário, nas mãos de Ancelotti, Neymar se torna uma ameaça dosada, uma mente brilhante para pensar o jogo. Mas para que isso funcione, para que essa genialidade dele se encaixe no time, nós temos que olhar para 2 fatores. Como torcedores, nós temos que cobrar de Vinícius Júnior e Rafinha. Esses 2 caras acostumaram a desfilar um futebol digno de bola de ouro, nos maiores palcos do planeta, vestindo as camisas de Barcelona e Real Madrid. Mas basta cruzar o Atlântico e vestir a amarelinha que tudo muda. As situações se tornam completamente inversas. De craques vão a jogadores comuns, inofensivos e muitas vezes burocráticos. Nós vimos isso na última Copa América. Nós vimos isso também durante as eliminatórias. É claro, o ciclo da CBF foi um completo caos, falho, bagunçado, mas a postura dos dois como líderes, como esses caras que trazem essa bagagem de grandes palcos, foi decepcionante. E os números deles estão aí para provar exatamente isso, e de uma forma até assustadora. Vamos começar com o Rafinha. Na atual temporada, que termina exatamente neste sábado com a final da Champions League, o cara foi um monstro pelo Barcelona. Foram 33 jogos, 21 gols marcados e 8 assistências distribuídas. 29 participações diretas em apenas 33 partidas. Uma média absurda. Rafinha se tornou capitão do clube catalão, líder técnico ao lado de Yamal, e se tornou um motor de um Barcelona completamente ofensivo. Mas o que realmente nos assombra, principalmente a mim, é enxergar a temporada anterior, 24 e 25. Rafinha entrou 57 vezes em campo, marcou 34 gols e deu 26 assistências. Foram impressionantes 60 participações diretas em gols em uma única temporada. Ele foi artilheiro da Champions com 13 gols, tornando-se o brasileiro com mais gols em uma única edição. É óbvio que a gente precisa ter um certo receio, porque afinal ele vem de algumas lesões, alguns problemas físicos, mas o futebol dele está ali. E nós precisamos cobrar que ele entregue esse futebol com a camisa da seleção. Aquele protagonismo avassalador, marcante de noites de Champions que ele entrega com o Barcelona, ele precisa entregar com a seleção. O torcedor não pode aceitar, e não vai, eu espero, aceitar aquele Rafinha que é só um ponta tático, que recompõe a linha de 4 para marcar, que se esconde do jogo. Ele precisa ser tanto o arco quanto a flecha, pois ele já se provou capaz disso. Do outro lado, no lado merengue de Madrid, nós temos o Vinícius Júnior. E aqui o caso é ainda mais complexo. Se analisarmos o que o Vini vem entregando desde 21, o que vemos é um jogador decisivo, que assumiu o protagonismo de forma orgânica, assumiu a responsabilidade da mística camisa 7 e não sentiu pressão. Isso estando no maior clube do mundo. Em todas as últimas 5 temporadas, o Vini entregou pelo menos 20 gols em todas as temporadas pelo Real. O grande destaque, é claro, fica pela temporada 23-24. Foram 49 jogos, 26 gols e 11 assistências. Ele foi campeão de Champions, La Liga e Supercopa da Espanha. Aquela temporada que ficou marcada pelo roubo da bola de ouro para o Rodri. Aquilo foi uma sacanagem com o menino. Mas nas mãos de Ancelotti no Real, nós vimos o Vini sair daquele ponta ciscador que nós imaginávamos que tinha deficiência no chute, que chegava na cara do gol e gaguejava, para se tornar uma arma letal.
Ele é campeão de 2 edições de Champions e marcou gol em ambas as finais. Faz o gol do título contra o Liverpool em 22 em um jogo completamente pesado. Os dois times entregaram completamente e fez um segundo gol na vitória por 2-0 contra o Borussia Dortmund em 24, entregando a 15ª orelhuda ao Real Madrid. Com isso, ele se tornou o único brasileiro na história do futebol a marcar gol em 2 finais de Champions. Os números do Real Madrid são de um gênio incontestável. Mas quando a gente faz esse corte, ou esse recorte para a seleção brasileira, o cenário muda, ele desaba. A realidade muda drasticamente. Pela seleção, são 47 jogos e apenas 8 gols marcados e 8 assistências. Na Copa do Mundo do Catar, tudo bem, ele ainda era muito jovem, não tinha aquele protagonismo, foi titular em 3 das 4 partidas com o Brasil, fez 1 gol e deu 2 assistências. Mesmo com aquele balde de água fria contra a Croácia, que foi aquela eliminação, nós víamos uma esperança dentro do Vini. Mas em 2024, na Copa América, ele deixou a desejar. E foi ali que, para mim, começamos a questionar o protagonismo de Vinícius Júnior dentro da seleção. Ali, ele já tinha status de craque mundial, de referência técnica, de melhor do mundo, e o que ele entregou? Apenas 2 gols em 7 jogos. Para piorar, ele levou 3 cartões por pura irritação. Ficou de fora da eliminação nas quartas de final para o Uruguai e viu de fora nossa seleção passar um vexame. A Copa América do Vini foi marcada por atuações horrorosas, muito distante daquele futebol arte letal que ele apresentava na Europa. Só que hoje, aos 25 anos, a paciência ela acabou de certa forma. Nós precisamos depositar nele a responsabilidade que ele tem por direito. O Vini precisa ser o nosso líder técnico e o principal jogador da maior seleção do mundo. E ponto final. A frieza desses dados escancara a nossa realidade atual. O The Last Dance do Neymar é um fardo pesado demais e ele não pode carregar esse piano sozinho. Ele é um gênio, isso é indiscutível. É um dos maiores jogadores da história da seleção e talvez um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas fisicamente e tecnicamente ele já não vive mais o seu auge. A aposta de Ancelotti no Neymar é válida pela experiência e pela liderança, e principalmente pelo peso do nome, coisas que faltaram em outras convocações. Nós lembramos de Ronaldinho em 2014, o próprio Ronaldinho ficou de fora em 2010, então assim, a gente precisa de um nome de peso, aquele cara que traga uma experiência, um medo, de certa forma, aos adversários. Só que a cobrança pelo volume de jogo, pela intensidade e pelos gols recai inteiramente sobre os ombros de Vinícius Júnior e Rafinha. Eles precisam transferir o protagonismo dos clubes para a seleção. Eles precisam abandonar de vez as atuações medíocres e burocráticas vestindo a camisa amarela e começar a entregar pelo menos 80% do que eles entregam na Europa. A Neymar dependência faliu. O herói solitário não existe mais. Se o Brasil falhar novamente nessa Copa, nós não podemos culpar o passado. Teremos que apontar o dedo diretamente para uma geração de atletas que se acostumou com a mediocridade vestindo a camisa mais pesada do planeta. O equilíbrio é a grande chave para o Hexa. Precisamos da liderança de Neymar, mas principalmente precisamos que os 2 melhores pontos do mundo parem de sumir quando vestem a camisa do próprio país e assumam o protagonismo que eles têm por direito. Eles entregam isso na Europa, ano após ano, dentro das competições europeias. E por que dentro da seleção eles nunca conseguiram entregar isso? Mas e você? Qual a sua opinião sincera sobre a nossa seleção? Você acha que Vini e Rafinha vão finalmente pipocar menos e jogar o que sabem nessa Copa? Ou o Rojão vai ser pesado demais novamente para eles? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos tentar debater com respeito, mas claro, sem passar pano para ninguém. Se você gostou desse vídeo, mete o dedo no gostei para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais os próximos conteúdos do canal. Um grande abraço e vai Brasil!